Boa tarde a todos. Para me certificar de que estão me vendo e ouvindo, por gentileza, coloquem um ok no chat. Certo, grata. Bom, sejam bem-vindos a mais um seminário temático da disciplina de Novas Tecnologias da Construção Civil. Me chamo Gabriela Menezes e é com grande deleite que, em nome da equipe Dubai, daremos início ao seminário. O mesmo abordará sobre duas tendências digitais que vêm conquistando seu espaço, oferecendo a melhor experiência para os exigentes consumidores da atualidade. Estamos falando de realidade virtual e realidade aumentada. Nesse primeiro momento, teremos a apresentação realizada pela equipe Coliseu, composta pelos alunos Adson Matheus, João Vitor, Lucas Andrade e Thiago Macedo. Após a apresentação, será aberto um debate direcionado à equipe Coliseu para esclarecimento de dúvidas. O debate será mediado por Paula Giovana e terá a mesma como debatedora. Logo em seguida, teremos a fala de Vanessa Ribeiro, que fará um relato sobre a apresentação e as considerações finais. Peço que, se tiverem qualquer dúvida, escrevam nas notas compartilhadas, identificando-se. Sendo assim, convido a equipe Coliseu para iniciarem a apresentação. Boa tarde a todos. Como dito anteriormente, sou Adson Matheus, integro a equipe Coliseu, ao lado de João Vitor, Lucas e Thiago. E hoje iremos abordar sobre a realidade virtual e a realidade aumentada. Bem, eu imagino que para vocês, esses dois termos não são tão desconhecidos assim e que certamente muitos já tenham tido contato com alguma dessas tecnologias. Na verdade, todos nós, aqui e agora, estamos experimentando da realidade virtual nessa nossa nova sala de aula, uma ferramenta utilizada como meio alternativo para as salas presenciais, em favor da segurança da saúde pública no meio de uma pandemia de Covid-19. Pois bem, aqui eu trago para vocês uma breve experiência do que é a realidade virtual. Infelizmente, eu não terei como apresentar, por motivos técnicos do computador, mas eu deixarei um link no mural para que vocês possam estar acessando e fazendo essa visita. Essa visita ela é realizada em torno do Museu do Sertão, localizado em Petrolina, que conta com mais de 3.000 peças em seu acervo. E graças à realidade virtual, a gente pode ter a possibilidade de interagir com o ambiente criado digitalmente por fotografias em 360 graus. Digo mais que definições e características mais precisas do que é a realidade virtual e a realidade aumentada serão melhores discutidas mais à frente. Porém, o seu uso, resumidamente, compreende desde a área de jogos para a diversão do indivíduo, a área de visita virtual, como foi exemplificado agora, até áreas consideradas extremamente importantes para assegurar a segurança e o bem-estar dos profissionais no ambiente de trabalho. Dito isso, eu passo a minha palavra para o Thiago. Colocar um ok no chat para confirmar que está rodando tanto a câmera como o vídeo, por favor. Ok, vamos dar aqui agora seguimento à apresentação. Me chamo Tiago. Eu vou dar uma abordagem mais histórica e conceitual do que é a realidade aumentada e a realidade virtual. Mas antes disso, eu queria propor primeiro uma breve questão com vocês. Tipo, em qual indústria, em qual meio, em qual ramo de atividades vocês acreditam que a realidade virtual foi criada? Aparecerá uma caixinha de texto aí com as alternativas, vocês podem ir respondendo aí o mais rápido possível para a gente dar seguimento à apresentação.
Pronto, dando seguimento aqui, ao decorrer da apresentação eu divulgo o resultado e atribuo a resposta dessa pergunta, mas dando seguimento aqui, a primeira coisa que é importante a gente citar é a definição da realidade virtual. E existem duas definições bastante interessantes que são complementares nesse ramo de realidade virtual. Uma delas é a do George Coates, feita no artigo dele em 1992, que ele cita que a realidade virtual ele consiste de simulações eletrônicas de ambientes experimentados através de capacetes, óculos, luvas e roupas com fios, permitindo ao usuário final a interação em situações tridimensionais realistas. A outra definição que complementa ela é a do Carner, feita 3 anos depois em um outro artigo que cita que é uma interface avançada para aplicações computacionais, onde o usuário pode navegar e interagir em tempo real em um ambiente tridimensional gerado por computador, usando dispositivos multissensoriais. Alguns termos interessantes das definições dos dois estudiosos é que, no caso do Coates, ele cita os elementos que se faz necessário, como os capacetes, os óculos, as luvas e as roupas com fio. E já o Carner, 3 anos depois, ele agrega todos esses dispositivos, e não são esses 4 apenas, existe uma quantidade cada vez maior de dispositivos de realidade virtual, ele agrega tudo isso em um termo chamado dispositivos multissensoriais. São esses dispositivos que captam as interações humanas e introduzem dentro do ambiente virtual para gerar aquilo que o criador desse ambiente quer obter. Além desses termos, existem outros que são interessantes. No caso do Coates, ele ainda cita que a realidade virtual, o seu usuário final deve interagir em situações tridimensionais realistas. Só que essa definição, nessa parte aqui, ela, por vezes, foi mal compreendida. Se você olhar por ela, você acredita que o ambiente virtual, aquela paisagem que você vai ver, por exemplo, no realidade virtual, ela tem que ser próxima da realidade, não, mas acontece por vezes em jogos, games, que se utilizam de um ambiente extraordinário para entreter o usuário. A questão que o George Coates quer dizer é que o usuário deve interagir, a interação que deve ser realista. Por exemplo, o ato de o usuário sentar, por exemplo, abaixar o campo de visão, o fato do usuário, por exemplo, rodar a mão em determinado ponto do ambiente virtual, rodar a maçaneta e abrir a porta. Se refere às ações, a interação em si, não ao ambiente externo, como um ambiente que tem que ser estritamente igual ao ambiente real, a vida real. Uma outra coisa que já na realidade do Carner completa isso é que o usuário deve ter essa interação, essa navegabilidade, só que deve ser realizada em tempo real, que é um termo que o Coates aborda. Mas só para completar essa definição aqui, é uma interação feita ao vivo, no momento, com a projeção e toda a confecção daquele modelo virtual é feita anteriormente, que o Coates chama de ambientes experimentados, só que a interação do usuário com o ambiente, ela é toda feita de maneira ao vivo. Agora, o fluxo normal seria definido nada, só que existe uma questão que deve ser explicada na forma de realidade virtual. A realidade virtual se subdivide em diferentes tipos em subgrupos, vamos dizer assim. Existem diversas formas que a realidade virtual é apresentada no mundo. E 4 delas, e 4 aplicações básicas, segundo o Spira, no estudo de 2004, ele diz ser a presença, a realidade de simulação, a realidade aumentada e a realidade de projeção mesmo. A realidade aumentada, na verdade, ela não é um conceito à parte, é um conceito que está dentro da realidade virtual. Então, por isso que a gente tem que fazer esse paralelo, porque o próprio desenvolvimento da realidade virtual, por a realidade aumentada está dentro desse conceito, já é o próprio desenvolvimento da realidade aumentada. Então, agora a gente tem que falar o que seria essa realidade virtual de simulação. A realidade virtual de simulação, ela é mais antiga a ser criada e aplicada
no mundo real. Ela foi criada nos americanos logo após a Primeira Guerra Mundial, ali depois do ano 1945, onde você tinha monitores, você tinha telas de vídeo e dispositivos que captavam as reações dos usuários e interagiam com o ambiente virtual para que os usuários conseguissem imersos nele. Já a telepresença é o contrário da realidade virtual de simulação. Ao contrário da realidade virtual de simulação, ela precisa de uma demanda de aparatos tecnológicos, por exemplo, monitores, tela e dispositivos acoplados ao ser humano, como capacetes. A telepresença já não precisa disso, a pessoa faz uso de um vídeo e um microfone. A partir disso, ela capta as ações e projeta elas no ambiente virtual, que está no dispositivo computador e dentre outros. E como é feito isso? A telepresença baseada na ideia de que o usuário faz as ações, essas ações são transportadas para uma espécie de maquete virtual da pessoa, que é o que se chama de telerobôs. Esses telerobôs eles interagem com os elementos ali virtuais ali dentro. Já a quarta, é a mais importante, que você tem engenharia civil e da arquitetura também, é a realidade aumentada, que é aquela forma que a gente mais utiliza hoje em dia, né, nesse nível da construção. Essa forma ela vai ter integração entre o ambiente virtual, ou seja, os objetos virtuais, e ela é produzida a partir da mistura dos elementos da realidade virtual de simulação, como as câmeras dos dispositivos de áudio, e aí ele está inserido aqui dentro do ambiente virtual, e também faz uso dos elementos agregados ao ser humano, como os capacetes e luvas, por exemplo, sobrepondo, que geram em animações e gráficos 3D, que sobrepõem esses elementos no mundo real, ou seja, sobrepondo o virtual ao mundo real. E a última e mais recente, apesar de já fazer um tempo que está sendo desenvolvida, é a realidade de projeção. Esse sistema ele baseia em dispositivos de captura de imagens, que são as câmeras, e de projeção, que são os projetores em si. E essa imagem é projetada numa tela panorâmica, ou não em mesas virtuais, mas por exemplo, quem curte futebol aí lá naquela análise tática da Globo, aquela mesa lá, um ambiente de realidade virtual de projeção, ou que se chama de caverna virtual, onde ao invés de uma tela paralela, a gente tem 4 paredes, assim, que se chama caverna, tem 4 paredes, e na verdade são 4 telas gigantescas. E esse modelo não há necessidade de se acoplar no dispositivo aos corpos dos usuários. Agora, seguindo propriamente para a definição da realidade aumentada, a gente tem que a realidade aumentada é definida como uma tecnologia que utiliza o transportar o ambiente virtual ao seu espaço em tempo real, utilizando dispositivos tecnológicos, no caso do computador, o próprio celular já para fazer isso hoje em dia, poder usar a interface do ambiente real para manusear objetos reais e virtuais. E por que a realidade aumentada mas o conceito simples de por que a realidade aumentada é anterior à realidade virtual é que no caso da realidade virtual, em sua completude, todos os modelos, os florestistas têm a montagem de toda uma realidade paralela, que é aquela realidade virtual, seja aquele ambiente virtual paralelo, projetado naquele determinado lugar. No caso da realidade aumentada, a gente não faz uso daquele ambiente inteiro projetado, a gente faz uso apenas da projeção de elementos, como uma parede, como um objeto, como uma TV, sofá, essas coisas. É uma espécie de simplificação da realidade virtual dos 3D. Agora, dando um aspecto histórico da realidade virtual, trazendo a resposta para aquela questão citada anteriormente, que inclusive obteve os seguintes resultados. A realidade virtual, inclusive a resposta certa, a maioria das pessoas acertaram a resposta, que, segundo o gigante, a realidade no estudo 93, a realidade virtual ela deve ser o início lá na indústria bélica americana, na época em que se precisava de uma tecnologia que propiciasse que os soldados americanos pudessem ser treinados em solo, sem a necessidade de pegar inicialmente as máquinas, para que eles já fossem para as máquinas com a concepção do que acontecia ali dentro, tivesse já soubesse uma coisa, o funcionamento básico daquela máquina. Como
E quais são os marcos? Os marcos, quase todos eles, na verdade, todos eles, primordialmente, acontecem nos Estados Unidos, que é basicamente um país sede dessa tecnologia, que criou essa tecnologia. Na década de 50, que é o primeiro, vamos dizer assim, a primeira aplicação da realidade virtual que a gente tem, fundamental, que a gente tem expressa, é o sensor da máquina, o Motor Ring, que é uma máquina de sensações. Ela é basicamente igual ou extremamente parecida àquelas máquinas de montanha-russa virtual, mesmo aquelas máquinas 8D de entretenimento em shopping centers e outros lugares de diversão. O que é que acontece? Essa foto aqui, o Morton está testando o seu aparelho e nessa parte da cabeça dele está reproduzindo uma imagem 3D. Além disso, nessa parte também é gerado um fluxo de ar, é gerado uma sensação de que a pessoa está chocando com o ar. A cadeira e toda essa parte onde o usuário está situado, ela tem certos movimentos. E tudo isso é feito em conjunto para ela produzir uma sensação de imersão naquele ambiente 3D do qual a pessoa está visualizando. Já na década seguinte, houve uma sensação pelo Fred Brooks, que é o grande difusor da ideia de que se tem que criar hardware mais potentes, tem que criar uma tecnologia que seja mais capaz, de extrapolar essas limites tecnológicas. Naquela época, o Fred Brooks, que é um professor e criador do departamento de computação da Universidade de Cambridge, ele defendia muito que o sistema estava limitado porque não havia hardware nem softwares capazes de gerar um ambiente mais realista, mais próximo do que se objetivava, por exemplo, na Força Aérea Americana. Nessa mesma época surgiu o SketchPad, que aqui é o marco do design gráfico, que era a parte da confecção. Esse SketchPad é o nome pelo qual o Willis Sutherland, que é um estudante de Harvard, ele nomeou essa máquina, na qual ele está testando aí. Essa máquina é capaz de gerar pequenos elementos, que são representados, por exemplo, por essas linhas, que esse campo de vídeo que eram representados nesse campo de radiatórios, que nada mais é que uma televisão, um monitor daquela época. E esse monitor apresentava a mudança da imagem de acordo com a modificação da posição da cabeça do utilizador. No caso, ela tem um sensor aqui em cima e uma câmera que verifica para onde o usuário está olhando e muda o campo de visão. Isso aqui é o primórdio do surgimento do primeiro óculos de realidade aumentada, que é essa foto do lado aqui, que foi criada também pelo Ivan Santana, que ele chamou de movimento disso. Esse óculos de realidade aumentada combinava a realidade virtual, ele combinava a utilização de 4 sensores que estão sobrepostos em cima da cabeça acima dele, essa espécie de cruz, e que georreferenciava a posição do dispositivo. E com essa georreferenciação do dispositivo, ele era capaz de reconhecer o campo de visão. E quando ele variava, no caso da posição dele, o campo de visão alterava de acordo com essa georreferenciação da imagem. Na década seguinte, a gente tem o desenvolvimento da realidade virtual de projeção, que é aquela realidade virtual mais recente, que é elaborada primordialmente pelo Mario Plugger, que ele chama essa máquina de realidade virtual de projeção de Videoplays. O Videoplays, ele conta com essa organização. A gente tem representado aqui pelo computador, a gente tem o programa e o software rodando, que induzem um ambiente virtual ao projetor que replica ele no ecrã, que no caso é a nossa tela panorâmica. Essa tela panorâmica ela conta com objetos virtuais, que no caso é a bola. Quando um determinado participante, que é o usuário do sistema, vai para a zona de navegação de ações, que no caso é essa zona onde a câmera consegue captar, essas ações são captadas, essa imagem joga conduzida, ela é organizada e inserida no software. Esse software replica também uma espécie de sombra do usuário.
essa sombra faz que essa espécie de sombra não é uma sombra porque ela é um modelo visual do aquele usuário em 2D, que consegue também interagir com a bola. Se ele bater essa bola para cima, se ele quiser segurar essa bola, vai nas mãos dele, ele consegue ter controle sobre o que acontece aí nessa tela panorâmica. Essa tela panorâmica também pode ser todo um cômodo, uma espécie de quarto, com 4 paredes, e só por essa mudança de tela se chama de cave, que é caverna virtual. Essa mesma época surge a primeira luva de interação com o computador, que é uma luva que o cara é capaz de sentir os movimentos dos dedos para conduzir aquele movimento para dentro do sistema, que é elaborado por Defante e o dançando. Aqui na época do surgimento é uma tecnologia bastante simples. Na verdade, é como se fosse uma espécie de mouse com 4 ponteiras. Ao invés de uma ponteira que a gente tem, um mouse normal. Aqui nessa época da criação era uma espécie de mouse com 4 ponteiras. Mas essa ideia foi evoluída para o que a gente conhece hoje, com dispositivos mais tecnológicos, que na década de 80, e só na década de 80 a gente tem a criação do termo, a criação do termo, que é o artista e cientista Jerome. Ele queria criar um conceito para todo esse campo de conhecimento que não tinha na época, em algo que remetesse tanto ao real quanto ao virtual em conjunto. E isso ele chamou de realidade virtual. É simplesmente essa. Parece até uma extrema repressão, mas a ideia de Jerome é essa. É o real virtual, e isso eu chamo de realidade virtual. Já que a ideia de 1950, que marca o surgimento da realidade virtual, de elaborar um aparelho que causasse a interação dos soldados da Força Aérea Americana, para que eles pudessem fazer treinamento em solo, correr os riscos do voo, ou de perder o maquinário, que é o avião extremamente caro de guerra. Ela veio ser concretizada apenas na década de 80, de uma maneira mais prática e realista, com o Super Cockpit criado e apresentado pelo Thomas Furness. Esse Super Cockpit ele contava com uma estrutura semelhante ao tipo de avião da qual seria feito treinamento. Ele contava com monitores que reproduziam a sensação 3D a sensação 3D básica, não na qualidade de imagem que a gente tem hoje, mas a sensação 3D básica da imagem que o soldado estaria exposto em um ambiente real, e contava também com simuladores de movimento que alteravam a posição da cadeira, de todo o cockpit, e também da indução de sistemas de pressão de vento também aqui, para sentir isso na parte externa do cockpit, para que o soldado pudesse ter também essa sensação. E só na década de 80 é que, digamos assim, a realidade virtual ela passa a ter um enfoque maior quando a NASA começa a tomar de conta dessa ideia e começa a criar engines gráficos, que são os motores gráficos, que será apresentado mais na frente. Começa a melhorar esses engines gráficos e também os softwares de modelagem 3D e todos os dispositivos que conta. A NASA que melhora até a luva apresentada anteriormente, onde a luva passa de ser apenas uma espécie de mouse com 5 ponteiras e passa a ser um dispositivo de sensibilidade. A pessoa já consegue aqui sentir como se estivesse pegando alguma coisa, dependendo do ambiente virtual que fosse utilizado. Já no Brasil, essa tecnologia, para a gente ter ideia, a gente conhece a realidade virtual tem cerca de 10 anos, vamos dizer assim, que a população, a massa tem sido submetida a esses conceitos. Porque só na década para você ter uma ideia, a diferença, na década de 50, os Estados Unidos já estavam modelando os primeiros equipamentos. No Brasil, na década de 90, a gente estava falando ainda dos fundamentos, a gente estava propondo workshops, e o primeiro dele foi o workshop na Universidade de São Carlos, e depois teve uma primeira amostra, que foi a amostra Petrobras Realidade Virtual, voltada para a extração de petróleos, ou extração de poços de petróleo. Só na década de 80 a gente começou a discutir o termo realidade virtual, começou os seus fundamentos, as suas aplicações e tudo mais. As primeiras tecnologias, elas só foram
trazidas para o Brasil a partir dos anos 2000, com a difusão das caves, aquelas cavernas virtuais, onde há a captação da posição dessas pessoas e gera uma projeção do ambiente externo. No caso dessa imagem, elas estão sendo submetidas a uma visão de como seria estar, por exemplo, no ambiente de Marte. Aqui uma visão do Mars Rover, da exploração de Marte, e onde essas caves, essas cavernas virtuais, elas são primeiramente implementadas na USP, na Universidade de Caxias do Sul, e no Laboratório Nacional de Ciências da Computação. Mas, recentemente, já tem se recorrido à realidade virtual para treinamento policiais, e principalmente a construção civil tem implementado mais de uma forma básica de medição, de esboço e de marketing principalmente, mas já tem ganhado uma aplicação maior desse termo. Agora a gente dará seguimento à apresentação com o Lucas. Boa tarde. Pode me confirmar se estão escutando no chat, por favor? Certo. Eu vou falar sobre ambientes de hardware e software para aplicações de realidade virtual e aumentada. De início, é importante ressaltar que a união entre o mundo virtual e o mundo real é feita através dos sentidos humanos, sendo que o sentido humano mais utilizado e de maior importância é a visão, e o de menor importância é o tato e a audição. E como é que esses dispositivos ou melhor, como é que... Deixa eu te interromper só um pouquinho, para não avançar muito. Está baixo, seu áudio a gente está ouvindo, está lhe vendo, só que está baixo. Colocar o microfone aí mais perto. É o jeito. Assim, mas... Melhorou ou tá a mesma coisa? Melhorou. Certo, então vou voltar do início. De início, é importante ressaltar que a realidade virtual e a realidade aumentada unem o mundo virtual com o mundo real através dos sentidos humanos, sendo que o sentido humano mais utilizado de maior importância é a visão e o de menor importância é o tato e a audição. E como é que se relaciona esse sentido humano com o mundo virtual? Através dos dispositivos de saída que enviam os estímulos aos sentidos humanos. E no caso dos dispositivos de entrada, fazem receber os estímulos por parte das pessoas, dos usuários. E também é importante ressaltar que, no caso da realidade virtual, busca-se ter um ambiente virtual o mais real possível. E no caso da realidade aumentada, busca-se ter um ambiente virtual o mais natural possível. Passa o slide, por favor. Certo. Os ambientes de realidade virtual e realidade aumentada podem ser divididos em 4 partes básicas. Começando pelo ambiente físico, que envolve a iluminação, ar-condicionado e eletricidade. Em segundo, o sistema computacional de processamento, que envolve o hardware. Em terceiro, o sistema de visualização, que envolve os dispositivos de saída, que inclui vídeo, áudio, etc. E, por último, o sistema de interação, que envolve os dispositivos de entrada, como joysticks, que são controles, câmeras, etc. Agora eu vou entrar mais a fundo nos hardwares. Nada mais são que a parte física do computador, a parte externa, são as peças que fazem parte do computador. Ela pode ser dividida em ambiente físico, que envolve a construção civil, área de interação, iluminação e etc. Dispositivos de processamento, que são os responsáveis pela computação, geração de imagens, etc. Dispositivos de entrada,
que são os responsáveis pelo recebimento das interações dos usuários. E um bom exemplo são luvas e câmeras. E os dispositivos de saída, que são os que apresentam as imagens, sons e respostas táteis. E agora eu vou entrar mais a fundo em cada item desse. Começando pelo ambiente físico, que é de extrema importância, já que os sistemas de realidade aumentada e de realidade virtual vão ser instalados nele. Então é importante que ele seja grande o suficiente para caber todos os equipamentos, como telas e projetores, e ao mesmo tempo para que não atrapalhe a passagem das pessoas e nem dos equipamentos. Obviamente tem que ser um lugar que tenha conforto, que apresente mesas e cadeiras apropriadas, sendo que os usuários podem ficar em pé ou sentados, dependendo de qual atividade eles vão estar realizando. É de extrema importância também o isolamento sonoro, para evitar os ruídos na captação do áudio. Também muito importante o sistema elétrico eficiente, para dar conta da potência que vai ser que os equipamentos vão necessitar para funcionar. Uma iluminação controlada para que a luz não atrapalhe a imagem gerada pela tela ou pelo dispositivo, seja lá qual for. Um controle de temperatura ambiente, já que os equipamentos esquentam muito, então é de extrema importância ter um ar-condicionado, por exemplo. E a organização dos cabos por uma questão de identificação e para facilitar na hora da troca, da manutenção. Agora eu vou falar sobre os dispositivos de processamento. De início, é importante ressaltar que, antigamente, para ter acesso aos sistemas de realidade virtual, usavam-se computadores superacoplados. Porém, descobriu-se atualmente que computadores, digamos, comuns, podem dar conta ou podem até ser melhores que esses computadores citados, que no caso são os clusters ou aglomerados, que nada mais são que uma junção de computadores através de uma rede em comum com software especial de distribuição de dados e tarefas. E como é que essa distribuição de tarefas vai ocorrer? Vai ocorrer da seguinte forma: cada computador vai ficar com o mínimo de tarefa possível, e no final do processo vão ser recolhidas todas as informações obtidas e sincronizadas na rede. E uma grande vantagem desses aglomerados é que eles possuem um menor custo, uma vez que suas peças são facilmente encontradas no mercado, e eles possuem maior flexibilidade, já que eles são feitos justamente com o intuito de servirem para o sistema. Por exemplo, ele pode ser atualizado e mudado a qualquer momento, sempre que for necessário. Então, acaba que isso o torna bem flexível. E ele possui, infelizmente, uma grande desvantagem de ser difícil de ser programados, já que eles não possuem uma memória compartilhada global, então acaba que eles dependem tanto da rede em comum quanto um do outro, já que eles são uma união de computadores, então um depende do outro. Agora eu vou falar sobre os dispositivos de entrada. É de extrema importância também os dispositivos de entrada, já que são a partir deles que o usuário vai poder se conectar com o mundo virtual. E um bom exemplo e o mais conhecido é o mouse e o teclado. Temos também o joystick como exemplo, que é o controle, como passou aí na imagem. Luvas com sensores também é um ótimo dispositivo, já que eles possuem vários modelos com sensibilidades a movimentos distintos, e a maioria não requer calibragem. Porém, uma grande desvantagem dessas luvas é que elas são altamente desconfortáveis e elas necessitam de um treinamento por parte do usuário anteriormente, já que eles têm que decorar qual movimento vão ter que fazer com as mãos e com os dedos. Também temos um bom exemplo, que é o uso de reconhecimento de voz, que também é bem conhecido, e tem uma vantagem de fazer com que o usuário fique com as mãos livres para fazer outras atividades,
Porém, uma grande desvantagem é novamente a questão dos ruídos que podem ser capturados na hora do áudio, junto com o áudio, né? Também temos as câmeras, que é o exemplo mais importante da realidade aumentada. E foram justamente por causa dessas desvantagens desses exemplos anteriores que foi feito os dispositivos ápticos, que como é que eles funcionam? Eles fazem com que o usuário possa tocar e sentir os objetos do mundo virtual. Como é que eles funcionam? Eles possuem sensores que fazem vibrações em partes específicas do corpo do usuário, fazendo com que ele tenha uma falsa sensação de que está tocando ou sentindo algo, que na verdade não existe. Agora eu falo sobre os dispositivos de saída. Novamente, é importante falar que a visão é o sentido humano mais utilizado nesses casos. E o importante termo da visão, que está incluso nos dispositivos de saída, é a estereoscopia. E é ela que acrescenta a dimensão de profundidade às telas de projeção dos mundos virtuais. Ou seja, na realidade aumentada, como é que ela vai atuar? Ela vai permitir que o usuário veja um objeto 3D no mundo real. Por exemplo, quando uma pessoa aponta o celular para um ambiente vazio e ele consegue ver através da tela do celular um objeto 3D, é devido à estereoscopia que isso ocorre. E acaba que isso aproxima o mundo virtual do mundo real. E ela é dividida em 3 tipos: a estereoscopia passiva, a estereoscopia ativa e a autoestereoscopia. No caso da estereoscopia passiva, ela permite que o usuário veja 2 imagens diferentes ao mesmo tempo. Por exemplo, o olho esquerdo, através de um óculos especial com filtro passivo. No caso do olho esquerdo, ele vê uma imagem na mesma hora que o olho direito vê outra. Já na estereoscopia ativa é o contrário. Uma imagem por exemplo, o olho esquerdo vê só uma imagem e o olho direito não vê. Graças ao filtro que o óculos especial tem, que quando uma imagem é direcionada ao olho esquerdo, ele impede a passagem de luz para o olho direito. Então acaba que só o olho esquerdo consegue ver. E a autoestereoscopia significa que não há necessidade de nenhum tipo de aparelho, de nenhum capacete ou óculos para ocorrer. Agora eu vou entrar nos softwares, que nada mais são que a parte lógica do computador, é a parte interna, a parte inteligente. E uma importante área que está inclusa nos softwares em relação à realidade aumentada e realidade virtual são as ferramentas de modelagem. Quando se pensa em criar um ambiente virtual, um mundo virtual, tem que pensar em criar também objetos virtuais e personagens. E é graças a essas ferramentas que isso ocorre, porque elas são capazes de manipular a geometria, texturas e preparar animações dos objetos. E em alguns casos é possível ainda atribuir ações ou comportamentos aos objetos dentro do próprio programa de modelagem. E agora, falando sobre os engines gráficos, como já foi citado pelo Tiago, traduzindo ficam motores gráficos, que eles realizam a síntese de imagens de um aplicativo de realidade virtual ou realidade aumentada. Ou seja, eles consistem em um programa para computador ou um conjunto de bibliotecas capazes de juntar e construir todos os elementos de um aplicativo em tempo real. E entre suas principais características destacam-se o suporte à leitura de formatos de arquivos necessários ou integração com softwares de modelagem, o suporte a texturas e animações, o suporte a dispositivos de entrada e saída, sendo que muitos engines optam por não oferecer nenhum tipo de suporte ao usuário, os obrigando a utilizar de outra biblioteca, outra ferramenta para que seja mais apropriada para o seu aplicativo. E uma outra importante característica é a existência de efeitos gráficos necessários ou desejados para o aplicativo, como animação de partículas ou sombras, e a possibilidade de ser executado facilmente em toda a gama de hardware que for ser utilizada para um ambiente virtual, ou seja, acaba que ele é um sistema de fácil utilização devido a isso.
E agora eu vou passar a palavra para Adson, que vai entrar na área da construção civil. Pronto. Afunilando um pouco do conteúdo para o contexto da construção civil, a gente pode inferir que a sua aplicação é capaz de gerar grandes contribuições ao setor construtivo, desde aspectos econômicos, aspectos de concepção de projetos e até aspectos que abordam a segurança dos funcionários. E, como exemplos, eu trouxe as seguintes aplicações. O Morpholio e a Sketchwalk, o Augment, o Dacry Smart Helmet e o Walking App. Pode passar. Bem, falando um pouco mais detalhadamente sobre cada aplicativo e como ele pode ser aplicado na construção civil, eu venho dizer que o Morpholio e a Sketchwalk é uma ferramenta de realidade aumentada que auxilia os projetistas na transição entre a modelagem e a realidade do projeto. Com o tablet, se consegue visualizar e percorrer o projeto virtualmente em tamanho real, como se estivesse inserido nele. Ou melhor, como se o projeto estivesse inserido já no mundo real. E com isso, é possível que, por exemplo, tanto o cliente como o projetista, tenha uma noção melhor das dimensões do ambiente. E isso melhora na experiência de compra do cliente, por exemplo, porque ele comprando já um empreendimento onde ele tem uma noção de como vai estar dividido os espaços, como é a noção mais próxima da divisão desses espaços em questão de dimensões e tudo mais, evita com que venha a ocorrer futuros arrependimentos. Já a funcionalidade do Augment é muito próxima do aplicativo anterior. O Augment ele permite tanto a visualização do projeto 3D em tamanho real, quanto em escalas menores. Por exemplo, tem escalas que conseguem até caber na palma da mão do cliente e do projetista. E com a realidade aumentada, ele também pode ser utilizado para demonstrar a disposição dos mobiliários em tamanho real e com isso o cliente tem um melhor embasamento de como poderá usar daquela construção, caso venha a ser o proprietário dela. Ela é uma ótima ferramenta também para impulsionar as vendas no setor. O Smart Helmet, ele se trata de um capacete com um óculos integrado de realidade aumentada. E com ele é possível ter diversas funcionalidades. O uso dele pode ser empregado em diversos ramos profissionais, no entanto, o ramo que mais se aplica a sua utilização é o ramo industrial. Já na construção civil, esse capacete inteligente, ele confere ao profissional a capacidade de visão superposta do projeto com a construção em si. Ou seja, através disso, o profissional na obra, no canteiro de obra, consegue visualizar um projeto ao mesmo tempo que visualiza a obra. E com isso é possível que se tenha melhores instalações e também que a manutenção de instalações já existentes sejam feitas com mais eficiência. Além disso, esse capacete ele conta com sensores que podem ler a temperatura, pressão e outras condições que podem indicar perigo e alerta ao profissional. Pode passar. Já com o Walking App, o projetista ele pode transformar os seus projetos do Revit ou do Fusion 360 em modelos 3D de realidade virtual. E com isso, o cliente também tem uma melhor visualização da sua futura construção e para o projetista pode identificar futuras interferências e erros construtivos e, com isso, pode evitar um grande desperdício de material e de mão de obra, garantindo a economia financeira. Bom, aí agora eu passo a palavra para o João Vitor para que ele possa dar detalhamento do estudo de caso. Olá, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo?
Certo. Então, dando continuidade ao tema, eu vou apresentar agora um estudo de caso intitulado Simulador de Realidade Virtual para Capacitação e Segurança do Trabalho de Funcionários da Construção Civil. Esse estudo fez parte de uma coleção de artigos publicada esse ano pela editora Atena, cujo tema era Redução de Riscos de Desastres, Métodos e Práticas. Pode passar, por favor. Mas, então, por que estudar novas formas de treinamento de segurança dentro da construção civil? Segundo dados de 2019 da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, um dos segmentos que mais registram acidentes de trabalho no Brasil, a construção civil é o primeiro do país em incapacidade permanente, o segundo em mortes, perdendo apenas para o transporte terrestre, e o quinto em afastamentos por mais de 15 dias. E de acordo com o Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho de 2017, quase 550 de quase 550 mil acidentes de trabalho registrados no país, mais de 30 mil foram só da construção civil. Então, dentro desse contexto, o objetivo desse estudo foi analisar o potencial de um simulador de realidade virtual para estimular a percepção de perigos e medidas preventivas de funcionários dentro da construção civil. Passar, por favor. E aí, como esse estudo foi estruturado? Inicialmente, foi feito a modelagem do ambiente virtual que representava um canteiro de obras de uma construção de um edifício de 8 pavimentos. Na sequência, os participantes, que no caso eram 12 funcionários da obra, eles foram avaliados em relação aos riscos existentes e os EPIs necessários. Depois procedeu-se para a imersão dos participantes na realidade virtual, que ia representar, no caso, os serviços de revestimento argamassado da obra. E durante a simulação, os participantes foram orientados sobre como o estudo seria conduzido e foi feita uma reavaliação a respeito dos riscos existentes e dos EPIs necessários durante a simulação. E no final foi feita ainda uma última entrevista que era com o objetivo de obter as opiniões e o feedback dos participantes sobre o experimento. E aí, como o ambiente virtual foi modelado? O cenário da simulação foi modelado com auxílio do Revit, e esse modelo foi então convertido para a utilização no software BIM-X, que é um software de visualização de modelos BIM. Ele é compatível tanto para dispositivos móveis como para computador. E entre outras ferramentas, ele tem a compatibilidade com realidade virtual. Então, foi acoplado a óculos de realidade virtual Google Cardboard. Esse é um óculos da Google, ele é bem acessível pelo preço. Inclusive, o material dele é de papelão. O próprio usuário pode construir em casa, baixar o modelo no próprio site e só precisa ter um aplicativo no celular e acoplar ao óculos para fazer a utilização. Isso possibilitou a visualização do cenário e a movimentação do usuário no ambiente virtual. E aí, como eu mencionei anteriormente, a simulação representou o ambiente da realização dos serviços de revestimento argamassado da obra, que consistiam basicamente em 5 etapas: o recebimento do material no canteiro, a estocagem, a confecção da argamassa,
execução do rebook interno e a execução do rebook externo da fachada. Aqui na imagem está uma representação do ambiente da execução no simulador para o serviço de revestimento. E aí, a respeito das perguntas iniciais que foram feitas aos participantes, os autores do estudo estabeleceram um gabarito de respostas possíveis para as situações analisadas, referentes aos perigos existentes e aos EPIs necessários para 5 etapas do serviço. E aí o percentual de resposta, e aí foi registrado o percentual de respostas corretas dos usuários antes e durante o uso da simulação RV. O que obteve-se como resultado foi que, em relação à identificação de perigos existentes, houve um acréscimo médio de 8,6% de convergência ao gabarito após o uso da realidade virtual, o que foi considerado um resultado bastante expressivo. Já para o levantamento dos EPIs necessários à realização dos serviços, o acréscimo médio foi de 2,6%, o que não foi considerado tão relevante. E aí, também foram realizados questionamentos aos participantes sobre possíveis medidas preventivas além dos EPIs. Nessa parte do estudo, como era um questionamento mais subjetivo, os autores não elaboraram nenhum tipo de gabarito de respostas corretas. Em vez disso, eles organizaram graficamente as sugestões feitas pelos participantes. E entre as medidas sugeridas estavam a proteção de aberturas na laje, rampa de acesso a caçambas, GCR no pavimento térreo. Esse GCR, no caso, é um sistema de guarda-corpo e rodapé. Proteção lateral nos andaimes, GCR no posto do elevador, GCR nas escadas, no terceiro pavimento, portão na cremalheira, fechamento do shaft, linha de vida no balancinho. E o que pôde-se perceber pela análise das respostas e do gráfico foi que muitas das sugestões de medidas preventivas feitas pelos participantes estavam relacionadas ao perigo de queda em alturas elevadas. Isso foi algo que chamou a atenção porque, durante as entrevistas, muitos dos participantes relataram que a simulação em realidade virtual forneceu uma sensação muito realista de queda. Em ambientes com altura elevada, eles tinham vertigem ou coisas do tipo. O que acabou sendo... Pode continuar. Que acabou sendo mais um indício de que a simulação teve influência na percepção do perigo dos participantes nesse sentido. Pronto, pode passar. E aí, por fim, foi avaliado ainda o comportamento dos funcionários no deslocamento pelo pavimento térreo, simulando o transporte de materiais. O cenário foi construído no simulador com várias alternativas de percurso. Aqui na imagem, o círculo azul representava o início do percurso e o círculo roxo representava o final do percurso. E aí o traçado verde era o caminho considerado mais adequado para os participantes percorrerem e os traçados vermelhos eram os caminhos incorretos por conterem algum tipo de perigo ao usuário, como risco de queda em vãos abertos, ou fiação elétrica temporária exposta, coisas do tipo. Mas o que ocorreu foi que apenas 33% dos participantes seguiram o caminho correto da simulação, o restante acabou optando pelos caminhos mais curtos e rápidos. E aí, como conclusão desse estudo, a partir da comparação entre as respostas dos participantes antes e durante o uso do simulador, ficou evidente que houve sim uma contribuição para o processo de treinamento da equipe, e o que ficou como principal benefício
foi o fornecimento de recursos visuais referentes ao ambiente de trabalho durante o treinamento de segurança da equipe. Como aspecto negativo, ficou que para capacitações mais profundas, como tomadas de decisão a respeito de percursos seguros e EPIs mais adequados para cada situação, o simulador não se mostrou muito eficiente. E agora eu vou devolver minha palavra para Adson, continuar a explicação dele a respeito do museu. Vou precisar de um minuto para entrar na página do museu. E aí já eu mostro. Vamos lá. Bem, no museu, no tour virtual, a gente vai se deparar com essa tela e pronto, a gente vai se deparar com essa tela e para poder entrar ou trocar de ambiente, basta, calma, travou aqui. Basta passar, deu problema no mouse. Basta passar em algum desses dois botões azul que troca de ambiente. Pronto, aí aqui dentro, como em qualquer visita, você vai se deparar primeiramente com a recepção. E ao trocar de ambiente novamente, você vai para a ala de exposição. Aqui a primeira ala de exposição é da fauna e da flora do sertão. E caso queira visualizar o que está ao seu entorno, no caso, ao seu entorno, basta você segurar o botão esquerdo do mouse e arrastar que ele faz um movimento. Há também a possibilidade de você ampliar ou diminuir o foco do objeto que você quer visualizar. Através desse botão aqui no canto inferior direito, você pode estar ampliando a imagem, como também pode estar diminuindo. Além disso, o site conta com dois botões aqui no canto superior esquerdo, amarelados, que trazem nele um material descritivo sobre a ala da exposição e um vídeo contextual que também fala sobre o que contém. E caso queira partir para outra ala, basta novamente clicar no botão superior direito, aqui. E aí vai ter mais outra ala e tantas outras. Bem, eu trouxe isso na expectativa de que vocês, ao terminar o seminário, possam entrar no site, que eu vou deixar disponibilizado no fórum, entrar no site e fazer uma visita virtual mais completa, ter uma experiência melhor, mais agradável e mais completa. Teve algum problema na transmissão da tela ou deu para visualizar? Dando prosseguimento, a gente trouxe aqui as referências bibliográficas e Tiago Santos vai ficar responsável por finalizar o seminário.
Pronto, gente, era isso, nossa apresentação. A gente pode dar seguimento agora para a parte do debate, devolvendo a palavra para a equipe de apoio. Certo, muito obrigada pela apresentação, equipe Coliseu. E agora eu gostaria de chamar a Paula Giovana para iniciarmos o debate. Oi, gente, me ouvem? Meu nome é Paula e eu serei a mediadora e também debatedora de hoje. Vamos iniciar o debate em que eu irei direcionar uma pergunta por vez à equipe Coliseu para eles esclarecerem as dúvidas. Primeira pergunta é da equipe de apoio. Em relação aos equipamentos, aplicativos e softwares, o investimento para utilizar a realidade virtual na construção civil é alto? Esse investimento compensa? Equipe Coliseu. Bem, analisando essa pergunta, pode-se dizer que o investimento para utilizar a realidade virtual no setor é sim alto, mas que vou dar uns exemplos de preço. Por exemplo, a licença do Revit, ela gira em torno de 1.100 alguma coisa por mês, e o do de um aplicativo para poder utilizar ela como realidade virtual, o Walking App, a mensalidade dele gira em torno de 290 reais. Mas ela compensa sim, porque a longo prazo, e até a médio e longo prazo, você pode substituir alguns imóveis, os decorados de alguns imóveis, por modelos virtuais. E com isso, se tem um bom retorno financeiro. Deu para entender ou não? Muito obrigada, Adson. Vamos para a próxima pergunta. É do professor Sérgio. No caso apresentado, por que o simulador não se mostrou eficiente em relação à tomada de decisões sobre os percursos e EPIs? Se o exemplo mostrado explicita algumas questões importantes sobre, por exemplo, os percursos seguros. Pode falar mais sobre essa ineficiência, equipe Coliseu? Eu vou responder, só ligar a câmera aqui. Então, por que eles consideraram o simulador ineficiente nesses aspectos? Foi devido digamos assim, aos resultados que eles obtiveram das entrevistas, porque quando os participantes foram perguntados antes de participar da simulação sobre quais eram os EPIs necessários para cada etapa, teve uma certa quantidade de acertos, e depois do uso do simulador, essa quantidade de acertos aumentou, mas foi algo muito, muito pequeno para ser considerado relevante, entende? Foi, se eu me lembro bem, algo em torno de 2% a mais de assertividade. E sobre a tomada de decisão sobre os percursos, foi o que eu falei sobre o percentual de participantes que acabaram indo pelo caminho correto. Deu mesmo após a participação na simulação em realidade virtual, eles acabaram, de qualquer forma, a maioria optando pelos caminhos inadequados. Foi isso. Obrigada, João Vitor. Vamos para a terceira pergunta, também da equipe de apoio. Quais são as maiores dificuldades para a implantação destas tecnologias nas construtoras brasileiras? Equipe Coliseu.
considero como, assim, as principais dificuldades é o engajamento da equipe que está a trabalhar com a aplicação e também a partir de capacitação, que infelizmente ainda não é tão presente aqui no Brasil e que torna a sua aplicação no mercado um pouco difícil. E em relação ao preço, a dificuldade do preço não está muito fortemente ligada a isso, porque, completando a primeira pergunta, um óculos de realidade virtual pode ser comprado com 50 a 100 reais. E a licença do Revit está em torno de 1.100 e pouco, 1.300, e a mensalidade de um aplicativo está em torno de 290 reais. E ao utilizar eles, você também, como eu disse anteriormente, vai evitar que se construam decorados a preços muito caros, correndo o risco de não vender, e o dinheiro que seria empregado no decorado pode ser empregado na tecnologia. Então, o fator econômico não é algo que pesa muito nisso, mas a capacitação e o engajamento dos profissionais da empresa no setor com a realidade virtual é, assim, considerada a maior dificuldade para a não implementação dele no Brasil. Obrigada, Adson. Vamos para a próxima pergunta, que é de Gabriela. Como o uso da realidade aumentada e da realidade virtual pode ser útil para as áreas de ciência e educação? Equipe Coliseu. No caso já tem alguns exemplos em São Paulo, em algumas escolas, que utilizam do óculos de realidade virtual para levar os alunos a qualquer lugar do mundo, visualmente. E esse controle é feito pelo professor com um tablet. E também um outro exemplo na área da educação é algumas faculdades de enfermagem possuem oferecem esse uso da realidade virtual para que os alunos consigam ter experiências em casos que normalmente não acontecem com tanta frequência no mundo real. E nessa questão da ciência, através da realidade virtual também, com o óculos virtual, pode-se entender como é ter o tamanho de uma molécula ou caminhar por sistemas microscópicos. Obrigada, Lucas. Vamos para a última pergunta. Temos muitas aplicações interessantes de RA e RV na ciência, mas os produtos estão muito caros para o consumidor comum ainda. O que falta essencialmente para a RA e RV se popularizarem? Equipe Coliseu. Isso é uma questão do atraso tecnológico, primordialmente no Brasil. No caso, se a gente pegar, por exemplo, os Estados Unidos, que é o berço desse tipo de tecnologia, essas tecnologias são muito mais baratas lá já do que aqui. Existe uma questão de que a tecnologia só veio passar a ser discutida no Brasil em 1990, como eu apresentei, enquanto nos Estados Unidos, em 1950, já se estava criando as primeiras aplicações. Para você ter uma ideia, ter um óculos de realidade virtual, para você usar acoplado com o seu smartphone, hoje em dia, dá de se achar no comércio online hoje, por exemplo, na Amazon, a R$ 70. Se você for procurar isso em Petrolina, por exemplo, no Shopping Center, que é um dos poucos lugares que você consegue encontrar, o mesmo produto idêntico está a R$ 150. É também uma questão de cultura e difusão. Tipo, com o passar do tempo, e como a gente também tem uma espécie de tara por copiar o que vai nos Estados Unidos, quando isso começar a ser difundido aqui dentro, como já foi difundido lá, vai se tornar cada vez mais barato. Vão surgir também novas tecnologias, e o surgimento de tecnologias mais evoluídas também causa uma redução desse preço. É tudo uma questão de tempo em função do nosso atraso tecnológico, como eu vi essa questão. Isso. Muito obrigada, Tiago. Muito obrigada a toda a equipe Coliseu pelos esclarecimentos.
Como não temos mais perguntas, se surgirem posteriormente, eu peço a vocês que coloquem no fórum e aí nós entramos em contato com a equipe Coliseu para esclarecer também. Agora eu passo a palavra para a nossa relatora, que é a Vanessa. Olá, vocês me escutam? Certo, então vou começar aqui o relato sobre a apresentação do Grupo Coliseu. Meu nome é Vanessa Ribeiro e eu vou fazer o relato sobre a apresentação que assistimos. Inicialmente, tivemos uma imersão no assunto com Addison, onde ele mostrou um exemplo de realidade virtual, que foi a questão do Museu do Sertão, né, a tour virtual, e também citou algumas áreas que são utilizadas a realidade virtual e a realidade aumentada. Logo em seguida, nós tivemos a apresentação de Tiago, falando um pouco sobre as definições e o histórico da realidade virtual e da realidade aumentada. Ele trouxe uma questão para a turma sobre a realidade virtual, sobre quando foi seu surgimento, e também trouxe a sua definição, trazendo a definição de dois autores. Ele também explicou que a realidade virtual é subdividida em 4 grupos, que são a realidade virtual de simulação, a de telepresença, a de projeção e a realidade aumentada, onde ele fala que, no caso, a realidade aumentada está dentro da realidade virtual. E logo em seguida, ele se aprofunda na definição da realidade aumentada, onde ele aborda que ela consiste em uma tecnologia que permite ao utilizador transportar o ambiente virtual para o seu espaço em tempo real. Logo em seguida, ele traz a resposta para o questionamento que ele fez à turma, onde ele afirma que a realidade virtual teve início na indústria militar, e também trouxe alguns marcos que aconteceram no mundo sobre a área da realidade virtual. E também sobre a questão do surgimento do termo, que aconteceu na década de 80, o surgimento do termo realidade virtual, que surgiu somente na década de 80. Logo em seguida, ele, depois de falar de alguns acontecimentos a nível mundial, ele traz alguns acontecimentos para nível nacional, né? E quando o assunto começou a ser abordado no Brasil, que foi na década de 90, onde se iniciou a se falar sobre, onde foi iniciado, onde começaram a se falar sobre realidade virtual. E ele falou como o Brasil, de certa forma, o assunto chegou muito tempo depois do que nos Estados Unidos, né? Onde as tecnologias só começaram a ser utilizadas realmente a partir dos anos 2000. Logo em seguida, tivemos a apresentação de Lucas, onde ele abordou sobre os ambientes de hardware e software para aplicações de realidade virtual e realidade aumentada. Falando sobre os ambientes de realidade virtual e realidade aumentada, que temos o ambiente físico, o sistema computacional de processamento, o sistema de visualização e o sistema de interação. E aí ele trouxe também uma definição e a divisão do hardware, que é, no caso, a parte física do computador,
E depois ele também trouxe a questão da definição do software, que seria a parte lógica, a parte interna do computador, trazendo também a questão das ferramentas de modelagem e os motores gráficos. Depois tivemos a apresentação de Addison, onde foi abordado a realidade virtual e a realidade aumentada na construção civil. E onde ele abordou que esse assunto, no caso, pode ser utilizado desde a concepção de projetos até aspectos que abordam a segurança dos funcionários. Trouxe também exemplos de aplicações, apresentando aplicativos e equipamentos, como capacete com óculos integrado, que são utilizados na área da construção civil. Logo em seguida, também tivemos a apresentação de João Vitor, que trouxe a apresentação de um estudo de caso sobre um simulador de realidade virtual para capacitação em segurança do trabalho de funcionários da construção civil. Esse simulador, ele foi utilizado para realizar a simulação dos serviços de revestimento argamassa de uma obra. E esse experimento apresentado aborda um problema muito comum na construção civil, que são os acidentes de trabalho. E apesar do estudo não ter trazido tantos resultados que eram esperados, é muito interessante também a gente conhecer mais uma utilidade para a realidade virtual, que normalmente é mais conhecida por outras aplicações. E para finalizar a parte da apresentação, Addison retornou com a questão da tour virtual pelo museu, onde apresentou um exemplo muito, muito interessante que a gente pôde ver na prática, né? O tour pelo museu. E logo em seguida tivemos o debate, onde foi apresentado os questionamentos e dúvidas da turma para a equipe Coliseu. E é isto. Eu finalizo aqui o relato sobre a apresentação de hoje e passo a palavra para a Gabi. Obrigada, Vanessa. Bom, agora eu quero agradecer a equipe Coliseu, Addison, João, Lucas e Tiago pela apresentação. E obrigada a todos pela presença nesse momento de aprendizado e conhecimento. Por fim, damos por encerrado este seminário.